Fala, concurseiro, agora para essa prova do concurso 2023 da Polícia Militar do Pará, o Vai Vence com parceria no Potencial Concurso vai apresentar várias matérias que está no edital. Então venha com a gente conferir. Tamo junto, vai Vence. Aluno CFP, assista agora a aula de Direitos Humanos. Missão dada é missão cumprida. Vai Vence. Onde? Hein? Aqui? Direito de tradutor. Tô traduzindo. Tradutor. Tá escroto, não tá, mano? Pode dar ele já? Bom dia, senhores. Bom dia. Bora lá. Situação seguinte. Na primeira aula, né? Nós conseguimos iniciar e terminar, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é o principal documento do sistema global. Vocês se lembram, senhores? Para que criaram a Declaração Universal mesmo? Eu esqueci, velho. Olha. Por causa da Segunda Guerra Mundial. Perfeito. Tranquilo. Eles tentaram alguma vez antes acabar com essas atrocidades que o nosso amigo falou aqui? E qual foi o instrumento que eles se utilizaram? Liga das Nações. Deu certo? Por que não deu certo? Esse foi o motivo, né? E qual é a prova de que não deu certo? Pois é, então vocês estão me falando que a Liga das Nações ela aconteceu no contexto de Primeira Guerra Mundial. Foi isso? Foi? A Liga das Nações ela ocorreu no contexto de Primeira Guerra Mundial. Não é isso? Sim ou não? Sim. Aí ela não deu certo, surgiu a Segunda Guerra Mundial. Correto? Tá bom. Quais são os tipos de direitos que nós temos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, senhores? Hein? Tu falou igual aquele pessoal que fica na igreja assim, católica, né? Macete de exército, né, mano? Direitos civis e políticos, conhecido como direitos de segunda dimensão, primeira dimensão. E quais os outros tipos de direito que nós temos? Quais são os outros? SEC. Tá secando quem já, guerreiro? Quais são? Não me enrola, caralho. Quais são? Hã? Colou aí pra ti? Colou aí? Colou aí? Uma consultada de leve, né? Na manhã. Aonde? Não, mas isso aqui é pacto. Isso aqui é outra viagem. É a mesma coisa, né? É. Sociais, econômico... Terceira dimensão esse, né? Segunda dimensão. A Declaração Universal, senhores, ela traz direitos de terceira dimensão? Não? Mas ela é considerada o marco o quê? O marco teórico. O que significa isso? É a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos que nós começamos a falar sobre direito de terceira dimensão. O direito de terceira dimensão ele também pode ser chamado de quê, senhores? Direitos que transcendem a esfera do indivíduo. Como é o nome disso? Difusos, coletivos, transindividuais. Não é isso? Transindividuais, que transcende a esfera do indivíduo. Pô, tá bom, né, cara? Já dá, né? Pra fazer uma... né? Então, perfeito. Deixa eu falar uma coisa. Os Estados Unidos da América, quando ele criou a declaração, quando ele contribuiu com a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele ficou do lado dos direitos civis e políticos ou sociais, econômicos e culturais? Hein? Civis e políticos. E qual foi o outro país que ficou no lado União das Repúblicas Socialistas Soviéticas? Qual foi o contexto histórico que foi criado os direitos civis e políticos, senhores? Foi para coibir os excessos do Estado, também chamado de... Quem era o Estado naquela época? O rei. Então nós vivíamos o absolutismo. E o pessoal que combateu esses excessos do absolutismo, eles eram considerados pessoal que tinha um papelzinho, dinheiro sobrando? Sim ou não? Tranquilo. Então vocês estão me dizendo que a burguesia ela deu uma freada no absolutismo. E com isso trouxeram os direitos civis e políticos de primeira dimensão. Foi bom? Sim ou não? Sim. Tranquilo, foi bom.
E quando o pessoal que tinha o papel, que tinha empresa, que tinha comércio, conseguiram dar uma freada no absolutismo, né? O que foi que eles trouxeram? Qual foi a revolução que eles trouxeram com eles? Foi bom? Sim ou não? Foi muito bom. Mas teve excessos? E nos excessos da Revolução Industrial surgiram quais direitos? Direitos de segunda dimensão, que são os sociais, econômicos e culturais. Tranquilo. Beleza. Então, senhores, olha só. Vamos aqui agora no Pacto de São José da Costa Rica, tá? Eu falei para vocês que nós temos o sistema global, né? Nós temos o sistema global de direitos humanos, que o principal documento é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas nós também temos sistemas o quê? Regionais de direitos humanos. Nós temos o sistema europeu, nós temos o sistema africano e nós temos o sistema americano, né? Cujo principal documento é o que nós vamos estudar agora, que é o Pacto de São José da Costa Rica, também conhecida como Convenção Interamericana de Direitos Humanos ou Convenção Americana de Direitos Humanos. Tá bom, senhores? Ou também conhecida como Decreto 678 de 92. Tá, senhores? Tudo isso daí é sinônimos. Tranquilo? A prova pode falar de qualquer forma para vocês ali. Então, o Pacto de São José da Costa Rica, ele é considerado o principal documento do sistema regional interamericano. Beleza? É o que vai cair na tua prova, meu primo. Tá bom? É o que vai fazer tu ganhar esses 6 contos aí. É até doido, mano. É doido. 6 mil, moleque. Eu não falava nem com a minha mãe, mano. Tão antipático que eu ia ficar, tá? Então, olha só, senhores, deixa eu te falar uma coisa, tá? O Pacto de São José da Costa Rica, ele foi criado em 1969, tá? 1969, ele foi criado em 1969. Quando é que foi criada? Por fim, por que tu fica toda hora falando da DUDH? Porque antipático, quem ele vai fazer é isso. São os 2 principais documentos. Então o que ele vai fazer? Ele vai ficar comparando na tua prova semelhanças e diferenças entre um e outro. Tá bom? Então olha só. Aí, qual foi a data que foi criada a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Bora, senhores. Qual foi a data? Fala aí. 1988. Qual, Petinho? Nada, mano. E tu, mano? Quando foi criado o DUDH? Cola aí, pô. Hein? 49? Na trave. 48. 1948. Tu, mano? Tu concorda com eles? Tu concorda? 45? Égua, caralho. Não, porra. 45 não. Olha só. Em 1900... Cola aí, olha. 1945, lembra? Lembra? 1945, a Carta da ONU criou a ONU. Em 1948, a Assembleia Geral da ONU criou o quê? A DUDH, tá bom? Beleza. Mas o pacto, ele foi criado em 1969. Beleza? Só que ele começou a valer mesmo, valendo mesmo aqui no Brasil, através do Decreto 678 de 92. Isso aqui é a gente pegar uma norma lá fora, tá? E, tipo, internalizar, fazer com que ela tenha aplicabilidade dentro do nosso país. Tá bom, senhores? Decreto 678 de 92. Olha a distância. Olha a distância. Tá bom? Bonfim, o que traz o Pacto de São José da Costa Rica? Traz direitos civis e políticos. Também conhecido, nosso amigo aqui falou, direito de segunda dimensão, não é isso? Bora, senhor. Direito de segunda dimensão? Ei, mano, a prova de vocês é agora em novembro, pai. Tá brincando, é? Direitos civis e políticos. Também conhecido como direito de... Bora. Primeira dimensão, né? Liberdade o quê? Positiva? Liberdade o quê? O que significa isso, liberdade negativa? Que eu estou fazendo o quê? Freando o Estado. Lembra que surgiu nesse contexto para frear os excessos do Estado? Bonfim, e o Pacto de São José da Costa Rica, ele traz direitos sociais, econômicos e culturais? Sim ou não? Traz sim. Tá? Ele faz uma menção lá, anote aí, lá no artigo 26. Senhores, direitos sociais, econômicos e culturais são conhecidos como direito de segunda dimensão, também chamado de liberdade o quê?
Aqui eu peço um atuar por parte do Estado, não é isso? Aqui eu peço um atuar por parte do Estado. Estado, tu tens que me dar educação, tu tens que me dar saúde, tu tens que me dar lazer, né? Tu quer muito, né, velho? Tu quer um marido, né, caralho? Então, olha só. Outra coisa. Outra diferença importantíssima entre a DUDH e o Pacto de São José da Costa Rica. A DUDH ela foi criada em forma de resolução. Eu falei para vocês que quando ela nasceu, ela não nasceu com uma força o quê? Cogente. Ou seja, ela não nasceu com uma força impositiva, tá? Só que com o passar do tempo, como ela foi influenciando vários documentos, por exemplo, ele influenciou a Constituição de vários países, influenciou o próprio Pacto de São José da Costa Rica, é por isso que eu perguntei a data para vocês, a DUDH foi criada em 1948 e o Pacto veio depois, né? Então a DUDH influenciou a nossa Constituição. Quando você olhar lá no teu artigo 5º, você verá vários dispositivos parecidos com a DUDH. Fique atento com isso daí, tá? Então, olha só. Ele traz direitos sociais, econômicos e culturais, só mencionando, tá bom, senhores? Ele é mais o que? Direitos civis e políticos. Aí, referente à força cogente, a DUDH, ela não nasceu cogente. Ela se tornou cogente. Mas olha aqui. O pacto, ele já nasceu o quê? O pacto, ele já nasceu cogente. Tá? Então, se tua banca explorar isso daí, senhores, porque a CESP, ela gosta de fazer isso. Ela gosta de contar uma historinha, te enrolar, né? Não adianta tu... vou ficar decorando aqui. Não. Tu tem que entender o assunto. Porque ela vai contextualizar a tua questão, tá? E vai te pedir a resposta, certo ou errado. Demônio, tô vendo aluno se tremendo, se babando todinho na hora da prova. Ai, meu, tô fudido. Tem aluno que ri, né? Começa mas é crise. É crise também, tá? É crise, o cara começa a rir na hora da prova. Tem uns que conseguem fazer as duas coisas, rir e chorar. Eu acho mais bacana isso daí. Eu me identifico com gente louca, gente. Olha só. Olha aí. Tem gente que consegue começa a rir e chorar ao mesmo tempo. Eu falei, né? Tranquilo? Então, olha só. O pacto, senhores, ele já nasceu o quê? Cogente. Mas por que, Bonfim? Porque ele é um pacto, porra. Entendeu? Tu já fez pacto com o capeta? Ainda não, né, pai? Se Deus quiser, não, né, pai? Tranquilo? Tu descumpre se tu fizesse? Se tu tivesse coragem de fazer, tu ia descumprir? Não. Então, por isso que é cogente. Porque você não pode descumprir, pô. Tá? Você tem que fazer, você tem que cumprir, tá? A DUDH, quando ela nasceu assim, não, vamos, bora incentivar, bora colocar em prática. Mas não tô afim, não, tudo bem, tranquilo, né? Aqui não, tu tem que fazer, tá? Tranquilo? Aí olha só, dessa cogência, senhores, dessa cogência é que o pacto, né, colocou dentro de si o quê? Uma corte e uma comissão. Para quê? Serve uma corte para te julgar. Se você não cumprir, logo quem vem em cima de você é o quê? A comissão. Né? A comissão. Perguntando, e aí, filho? Que onda é essa daí, pai? Não, é que eu tava ali na esquina. Pois é. Tu descumpriu umas regras do pacto? Foi? Descumpri, mas foi sem querer. Foi mesmo? Tá bom. Me manda um relatório aí. Me explicando essa teu sem querer. Aí, porra, recebi teu relatório. Mano. Tua situação não tá bacana. Tu vai resolver? Vou resolver. Tá tranquilo então. Vou arquivar. E aí, mano? Mandou o relatório? Mandei. Porra, não tá bacana. Tu vai resolver? Não, pai, sou moleque doido. Tô nem aí. Ah, é? Então vou te mandar pra corte. Vocês estão entendendo? A comissão, senhores, ela é uma antessala da corte. Ela tenta resolver, a nossa próxima aula vai ser só sobre corte e comissão. Ela tenta resolver, tá, o problema antes de mandar para a corte. Ela tenta resolver... Como? Remissão? Deixa eu buscar aqui no HD. Me lembrei o que é remissão.
Ah, tá. Não. Remissão, tu foi puxar lá no estatuto, né, cara? Da criança e do adolescente. É da maldade que tu faz com o teu professor, velho. Tá? Remissão, senhores, que ele tá falando aí. Pera aí, deu um nó na cabeça aqui. Remissão que ele tá falando aí, senhores, é um instituto que tem lá no estatuto da criança e do adolescente, né? No caso do adulto, né? A gente chama de livramento condicional. Que tu vai lá no tribunal, fica assinando, né? Né? Aí é um acordo que tu faz com o promotor. Quando o menor faz um acordo com o promotor, nós chamamos isso de remissão. Vou me lembrar de ti, viu, caralho? Olha só. A gente vai se ver lá no Cefap. Olha só. Artigos, senhores, mais cobrados, tá? Artigo mais cobrados. É do 4 ao 10. Do 4 ao... Senhores, carreiras policiais é do 4 ao 10. Do 4 ao 10. Beleza? Aí pareceu aquele negócio. Tinha um amigo meu que ele conversava assim, né? O cara não era normal. Já te falei, né, gente? Eu gosto de conversar com gente doida. Ele, tipo assim, ele tava falando assim, né? Porra, mano, pois é, cara. Eu fui tirar o serviço hoje. Aquele cara tava assim, tava vestindo uma roupa do assim. Porra, quando eu cheguei na rua, o cara foi abordar o cara e tal. Beleza. Mas a minha mãe... Parece minha mulher, caralho, conversando, né? Tá falando do assunto aqui, já puxa um negócio lá da casa do cara. Mas bom, bora. Eu sei como é que é isso. É uns espíritos que às vezes encostam na gente assim, né? Bora. Artigo 4º, senhores. Artigo 4º. Se o do 4 ao 10 é o mais cobrado, vamos logo para o artigo 4º. Senhores, lembrando que nós temos mais direitos civis e políticos. Ninguém pode ser privado da vida. Ninguém pode ser privado da vida. Ninguém pode ser privado da vida. É absoluto, senhores? É por isso que o pacto ele traz o quê? Arbitrariamente. Ele já está te dando uma deixa. Olha, tu pode perder tua vida, tá bom? Mas não arbitrariamente. O que você lembra aqui, senhores? Legítima defesa, não é isso? Estado de necessidade, não é isso? Aborto. Como foi aborto? Sim. Aborto por causa de estupro. Aborto para salvar a vida da mulher, né? Aborto de feto anencéfalo. Tranquilo, senhores? Beleza? Qual é outra situação que a gente pode enxergar aí? Que você pode tirar a vida? A própria pena de morte em caso de guerra, tá? Então, olha, ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. O que significa isso? É um direito, o direito à vida é um direito humano, absoluto ou relativo? Relativo, tá bom, senhores? Agora, o que cai muito, senhores, é o que eu marquei de vermelho, tá? O que cai bastante é o que eu marquei de vermelho. O Pacto de São José da Costa Rica, ele protege a vida desde o momento da... Na tua prova, bota aí, vai cair natalista. Na tua prova vai falar assim, o Pacto de São José da Costa Rica adotou a teoria natalista. E tu vai botar o quê? Certo ou errado? Ei, mano, tá aqui, fi. Vem pra cá. Só falar em SESP pro cara já dá um branco na cabeça do cara, né? Olha, protege a vida desde o momento da concepção. Ele pode também mudar a palavra, falar assim, olha, o Pacto de São José da Costa Rica, ele adotou a teoria o quê? Repete, senhores, repete, teoria... Oh, meu Pai do céu, oh glória, aleluia, Senhor, bota ânimo nesse espírito aqui. Senhores, proteção da vida desde o momento da... até que enfim, pai. Que isso, hein? Bora viver, porra. É 6 conto, mano, né? Endoidar lá na praia de Outeiro, porra. Olha aí, protege a vida desde o momento da... Tranquilo. Foi a teoria natalista que foi adotada? Que sim, pai. Ai, meu pai... Foi a teoria concepcionista. Vocês estão estudando 12 horas por dia, não é isso? Né? Já tá doido já, né, mano? Né, mano? Foi adotada a teoria concepcionista e não a teoria natalista. Eu não quero receber um aluno... Professor, tu nem sabe o que foi.
Não caiu aquela questão? Eu falei, qual? Da concepcionista natalista? Caiu, filho. E tu? Eu errei. Caralho. Foi adotada a teoria o quê? Concepcionista. Teoria concepcionista, beleza? Concepcionista. Tá? Aí pode cair na tua prova. Ah, protege a vida desde o momento do nascimento. Tá certo? Se tu falar isso, tu tá dizendo que o pacto adotou a teoria o quê? Natalista. Não, é lá de dentro, entendeu, pai? É desde lá de dentro, na hora do... Tá? Tá bom? Tranquilo? Não é da hora que a mulher tá sozinha. É da hora que ela dá pá, feio. Tá? Tranquilo? Beleza. Aí, olha só. Pena de morte. Pena de morte. Ela é vedada. Ela é proibida. Tá? Tipo assim, senhores. O pacto, ele permite a pena de morte. Só que ele permite e cria ele cria um monte de restrições, tá bom? Ele permite, mas ao mesmo tempo ele cria um monte de restrições. Ele fala o seguinte: olha, eu até admito a pena de morte, mas não para crimes políticos. E nem para crimes comuns que estejam conectados com crimes políticos, tá bom? Então, eu não permito pena de morte para crime político. Vou te matar, por quê? Porque tu votou no Lula. Vou te matar, por quê? Porque tu votou no Bolsonaro. Ei, cara, meu emprego, caralho. Né? Tem que trabalhar. Tem que fazer a minha capa aqui, tá? É foda, né? A gente vira uma prostituta, né, mano? Ô, meu pai do céu, me perdoa. Então, olha só. Pena de morte. Ela é vedada, tá? Para crimes políticos e para crimes... Tem que fazer a minha capa com os dois. Crimes políticos e para crimes comuns que estejam conectados com crimes políticos. Beleza? Crimes políticos e para crimes conexos, crimes comuns conexos com crimes políticos, não pode pena de morte. Outra coisa, senhores, fiquem atentos a essas palavrinhas, cara, tá? Não pode impor. Quando bota impor, você coloca em cima, tu não pode condenar, tá? Você não pode condenar uma pessoa que no momento que ele praticou o crime, olha a palavra que está no pacto, perpetração. Ele quer tumultuar a vida do aluno, tá? O pacto, cara, quando ele estava criando o pacto, ele falou, moleque, vou perturbar a vida daquele pessoal lá do potencial, tá? Então, olha, não pode impor pena de morte aqui no momento da prática do crime, bota aqui embaixo da perpetração do delito. No momento que ele praticou o delito, ele tinha menos de 18 ou mais de 70. Tá entendendo? Ah, não posso condenar uma pessoa à pena de morte quando ela praticou o crime, ela tinha menos de 18? Não. Não posso condenar uma pessoa à pena de morte se no momento que ela praticou o crime, no momento que ela praticou o crime, ela tinha mais de 70? Também não. Tá? Não posso condenar uma pessoa à morte. Tá? Se no momento que ela praticou o crime, ela tinha menos de 18 ou mais de 70. Qual é a palavra que ele bota aqui? No momento da perpetração do delito. Qual é o sinônimo? No momento da prática do crime. Como é que ele vai botar? Ah, não posso condenar uma pessoa à pena de morte no momento da sentença. Eu falei em sentença aqui? Não falei em sentença, tá? E outra coisa, não pode impor uma pena de morte aqui no momento da prática do crime tinha menos de 18 ou mais de 70. E nem aplicar uma pena de morte a uma mulher que esteja... E nem aplicar uma pena de morte a uma mulher que esteja grávida. Quando eu falei impor, você entendeu o quê? Condenar. Quando eu falei aplicar, qual é a condenação aqui? Então, quando a gente aplica a pena, o que a gente tem que fazer com a mulher? O quê? Matar, não é isso? Tá? Então ele está falando o seguinte, tu não pode condenar a pena de morte. E tu também não pode matar uma mulher que foi condenada à pena de morte. Tu não pode matar, tirar a vida da mulher, enquanto ela estiver o quê? Na tua prova vem assim, filho, para você entender. Nós podemos impor uma pena de morte a uma mulher grávida, sim ou não? Sim ou não? Olha, tá me olhando de cara feia, não sou eu, é o pacto. Né? É porque o pessoal tá com aquela coisa acostumada, aquela visão romântica que os jornalistas trazem a respeito do pacto. Amor, ei, mano, direitos humanos aqui, pai. Imagine se não fosse do animal, pai. Tá falando em matar a mulher grávida, Bofi. Pois é por isso que cai na tua prova, porque assusta.
Vai no contrassenso do que você imagina de direitos humanos, tá? Então ele está falando pena de morte. Eu posso aplicar uma pena de morte a uma mulher grávida? Sim ou não? Posso? Posso? Não. Não posso impor e não posso aplicar. Não posso impor, não posso aplicar. É porque vocês não entendem o juridiquês, senhores, ainda. Olha, quando a gente começa aqui rapidinho, não vou enrolar aqui, inquérito, juiz, processo, sentença. A sentença é justamente o quê? A imposição. A imposição de uma... Esse pincel preto, ele me sabota. A sentença é justamente... A sentença do juiz ao final do processo é justamente o quê? A imposição. Não é isso? Quando o juiz fala, te condeno a 30 anos de cadeia. E o que é aplicar? É quando você começa a cumprir os 30 anos. Isso que é aplicar. A aplicação da sentença. Agora, em vez de o juiz te condenar, te impor uma pena de 30 anos, ele te impõe uma pena de morte. O que significa aplicar? Vocês estão entendendo? Tá? Então, por isso que ele fala, eu não posso impor uma pena de morte aqui no momento da perpetração do delito, tinha menos de 18, mais de 70. Mas eu também não posso, né, aplicar uma pena de morte a uma mulher que esteja grávida. Só que ele deixou em subentendido aqui o seguinte, eu posso impor uma pena de morte a uma mulher grávida, sim ou não? Sim. Eu posso aplicar a pena de morte a uma mulher grávida? Não. Então eu posso condenar uma mulher que esteja grávida à pena de morte, sim ou não? Agora eu posso matar uma mulher grávida? Não. Por que, Bonfim? Está com pena da mulher grávida? Não. O pacto está com pena de quem? Da criança que está no ventre. Porque o mesmo pacto que fala disso daqui, ele fala que a pena não pode passar da pessoa do delinquente. Se a mulher está sendo condenada à morte, é porque ela praticou um crime. Certo? Ela praticou um crime. Então, tu não pode... Se você tirar a vida dessa mulher, né, bora usar um eufemismo, se você tirar a vida, fazê-la partir desta para melhor, né, ela não... E dentro dela, do ventre dela, tiver uma criança, você vai estar condenando o filho dela por um crime que ele não... Então é só por isso que a mulher não pode ser executada enquanto ela estiver o quê? Grávida. Fez sentido aí na cabeça dos senhores? Não parece justo, né? Também não, né, mano? Tranquilo? Mas é o que temos para hoje. Senhores, ainda sobre a pena de morte. O pacto ele fala o seguinte: olha, país, você pode fazer parte do pacto e ter sua pena de morte. Mas o dia que você decidir abolir a pena de morte, tu não pode mais voltar a ter. Tranquilo? A literatura aí, ela dá muita rebuscada, acaba confundindo a cabeça do aluno. Então, guarda essas palavras-chave, escreve, que fica fácil de você entender todo o texto. Se você abolir a pena de morte, você não pode mais voltar a ter. Tranquilo? Outra, se você ainda tem, você só pode aplicar essa pena de morte para os crimes mais... O pessoal no Brasil gosta de matar o outro por causa de crime de trânsito, né, banho? O cara passou em cima do meu pé, desgraçado, filho da puta, toma, pô, até doido, né? E outra coisa, não pode o quê? Ampliar o rol. Ah, Bonfim, no Brasil tem pena de morte somente para um crime. Daqui a 10 anos a gente vai botar para 2 crimes, não pode, tá? Se é para um crime, vai ficar por um crime até o final da existência do Brasil. Beleza? Enquanto ele fizer parte do pacto, ele não vai poder ampliar esse rol. Tudo tranquilo? Beleza. Bora dar continuidade aqui, senhores. Artigo 5º. Ele traz a ideia de respeito à integridade física, psicológica e moral. Física, psicológica e moral. Já falei a respeito do princípio, escrevam do lado aqui, senhores. Princípio da intranscendência. Princípio da intranscendência. O que significa isso? A pena não pode passar da pessoa do delinquente. Aqui no Brasil é como? A pena não pode passar da pessoa do condenado, né?
Outra coisa, senhores, os processados, eles têm que ficar separados dos condenados. Os processados, eles têm que ficar separados dos condenados. Olha aqui. Eu tenho até medo de apagar esse pincel preto. Intranscendência. Que não transcende, que não passa de um para o outro. Tá? Olha só. Nós temos aqui prisão, né? Prisão, pena. Nós temos prisões cautelares, tá? As prisões penas, ela se divide em reclusão, detenção e prisão simples. Não é isso? As prisões cautelares se dividem em flagrante, preventiva e temporária. Lembra do esqueminha? Inquérito. Quando o delegado termina o inquérito, ele manda para a mão do juiz. Aí o juiz abre vista para o Ministério Público. O Ministério Público oferece a denúncia. Aí começa uma coisa chamada processo. Ao final do processo, o juiz vai exarar uma sentença. E se for condenado, o juiz, depois da condenação, vai começar o quê? A execução. A execução da sentença. Tá? Aí aqui já vai para o juiz das execuções penais. Agora, olha só. Senhores, daqui para trás, nós temos o quê? Quais tipos de prisão? Antes da sentença? As prisões cautelares. Beleza? Quais são? Flagrante, preventiva e temporária. E depois da sentença, nós temos o quê? A prisão, reclusão, detenção ou prisão simples. Beleza? Então, quando ele fala isso aqui, olha, processados separados dos condenados, ele está te falando o seguinte: esse pessoal aqui, que está preso preventivamente ou temporariamente, ele tem que ficar separado do pessoal que está cumprindo pena. Entendeu? Mas coloque aí, admite exceções, tá? Admite exceções. Admite exceções, beleza? Outra coisa, menores, quando eles forem processados, tem que ficar separado dos adultos. E eles também têm que ser levados o mais rápido possível a um tribunal que especializado. Vara da infância e da juventude, né? Isso que eu me lembro, eu fui só em um ou dois. Dois moleque, um era traficante e o outro era homicida. Brabão, moleque. Mas quando a gente entrou, ele foi para a saia da mãe. Não sei porquê. Bora. Olha só, continuando. Senhores, o pacto ele também veda encarceramento arbitrários, tá? Ou seja, para você prender, você tem que prender dentro das formalidades legais, né? Lá, por exemplo, você vai estudar lá prisão preventiva, garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência, tem que ser dentro da lei, tá, senhores? Outra, você tem direito a ser levado à presença do juiz mais rápido possível. Por que isso, Bonfim? Por que isso? Senhores, antigamente era assim. Camarada, como eu sempre digo, eu não tenho pena de ladrão, né? Não tenho pena. Mas existem certas... Um preso, ele custa caro pra gente, entendeu? Muito caro. Muito caro. Um preso. E tem situações que, por exemplo, tu já imaginou? Tu teve um acidente de trânsito. Aí você bateu... Você é um trabalhador, bateu alguém, sei lá. Aí te colocam lá pra você cumprir pena do lado de um traficante e um assaltante de banco. Senhores... Raras exceções. O ser humano ele é produto do meio onde ele vive. Entendeu? Ah, eu sou diferente. Porra nenhuma. Todo mundo é assim. Fica andando o tempo todo. Tu vai ver que daqui a pouco tu tá com os três jeitos A gente é igual uma planta, mano. Tu absorve tudo. Né? Então, o que acontece? Camarada desse que passa 3 anos, o dia inteiro, olhando pra cara do cara, depois ele vai começar, pô, esse bicho ele não é tão mal assim. Entendeu? Ah, ele só matou 10 pessoas. Não é só um estuprador, nada a ver. Entendeu? O
O camarada sai de lá como? Com uma cabeça... Então o que eles pensaram assim? Existem certas situações que a pessoa não precisa ficar presa. Um acidente de trânsito. Não matou ninguém, né? Tu não tava porre. Porra, sei lá. Camarada que foi no supermercado e pegou um pacote de biscoito. Tu vai jogar um cara desse... Ei, ladrão! A gente é assim, né? Quando é um cara assim, o cara rouba um pacote de biscoito, a gente quer dar-lhe porrada no cara. Aí o político rouba 400 milhões da tua conta e tu ainda bate palma pra ele, né? É mais ou menos assim, né? Não é desse jeito? Tu ainda... Mas é. Então o que acontece? É para isso que serve a presença do juiz. Ele vai analisar o mais rápido possível. Porque acontecia às vezes, um exemplo bem prático. Camarada subtraiu um pacote de biscoito. Passou 3 anos na cadeia por causa de um pacote de biscoito. Chegou lá o juiz. Caralho, moleque, não era pra tu estar esse tempo todo. 3 anos tu tá lá esperando só pra ver se era... 3 anos tu tá lá preso cautelarmente? Sim. 3 anos. 3 anos. Não precisava tu ficar esse tempo todo. Aí sabe o cara vai falar pro juiz? É mesmo? É? Agora que o senhor vai me falar isso? É desse jeito, é? É. Tá bom. Né? Tranquilo? Então você tem direito a ser levado o mais rápido possível à presença de um juiz. E ele vai decidir, tá bom, senhores? Através da audiência de custódia, tá? A necessidade, na verdade, a presença do juiz vai verificar a necessidade da manutenção da tua prisão. Senhores, referente à audiência de custódia, a audiência de custódia é para verificar a legalidade da prisão que vocês vão fazer, tá? Legalidade da prisão. A audiência de custódia não é para saber se o cara é inocente ou culpado. É só para verificar se foram respeitadas as formalidades legais da tua prisão. Tá, senhores? Tranquilo? Ou seja, aqui, antigamente, quando isso aqui começou a entrar em prática em 2015, aqui no Brasil. Apesar do pacto já falar disso desde 1969. A audiência de custódia já vem falando desde 1969. Só que no Brasil começou a ter aplicabilidade através de uma resolução do CNJ, resolução 213 de 2015, né? Foi quando eles começaram a falar sobre isso. Aí todo preso que chegava lá falava o quê pro juiz? O polícia me bateu. Aí o juiz fazia o quê? Colocava o cara em liberdade, né? Colocava o cara em liberdade. Porque a PISA, né, senhores, transforma a tua prisão em uma prisão o quê? Ilegal, mas não é toda a PISA, tá, senhores? Depende da situação. Se o cara vira cavalo doido na tua frente, parte pra cima de ti, tu não vai ficar com os braços igual aqueles bonecos de, né? Tá? Partiu pra cima. Como eu sou covarde, eu gosto de explodir pé e joelho, né, mano? Pra ficar tranquilo, né? Eu não sei brigar mesmo direito, né? Então eu tiro logo, né, mano? Ah, responde normal, faz parte. A gente paga advogado pra isso, tá? Aí, olha só. Então, senhores, a audiência de custódia para verificar a legalidade da tua... A audiência de custódia para verificar a legalidade da tua... Tranquilo. Não é para saber se o coitadinho ele é inocente ou culpado, tá? Senhores, outra coisa que cai muito. Cai muito. E detalhe, todo concurso da área policial isso aqui cai direto. Prisão civil. Prisão civil. Também coloca aí. Prisão por dívidas. Prisão civil. Pode cair prisão civil. Pode cair prisão por dívidas. O pacto, ele só permite a prisão civil do alimentando. O que é isso, Bonfim? Ele só permite a prisão civil do cara que deixa de pagar a pensão alimentícia. Tá bom? Aqui, senhores, está dando problema, está caindo muito por quê? Porque nós temos a nossa Constituição Federal. E a nossa Constituição Federal, senhores, é a nossa lei maior, né, mãe. Ela permite a prisão civil tanto do depositário infiel, como a prisão civil do alimentando. E agora, o que está tendo aplicabilidade no Brasil, senhores? Somente, mesmo estando previsto na Constituição, senhores, aplicabilidade. Só está tendo aplicabilidade da prisão civil de quem? Aí o que cai na tua prova? Ah, então a prisão civil ou a prisão por dívida do depositário infiel foi revogada. Foi revogada? Essa é a única palavra que você não pode colocar, tá?
Não, mano, eu repito isso sempre. Não foi revogado, escreve. Não foi revogado. Continua escrito lá na Constituição a prisão. Só não está tendo o quê? Aí quais são os sinônimos de aplicabilidade que pode cair na tua prova? Está suspenso, não está tendo aplicabilidade, está sem efeito. Agora, se caiu na tua prova, for revogado, você vai botar o quê? Certo ou errado? Tá bom. Finalidade da pena é o quê? Reformar e readaptação social do condenado. É isso. Reforma e readaptação social do condenado. Lembra, a finalidade da pena no teu coração, eu sei que é para que ele se arrebente para lá e fique isolado da sociedade. Eu sei disso, né? Não é isso? Pois é. Mas, para a tua prova, tu vai botar o quê? Não, nós queremos recuperar, né? Nós queremos reformar. Olha, reforma. Reformar o ser humano, né? E readaptá-lo à sociedade. Não é isso? Senhores, aqui, olha. Deixa eu ver se sai aqui. Saiu, olha. Aqui, a prisão-pena, né? A prisão-pena, ela já traz uma deixa. Ela já traz uma deixa dessa reinserção, tá? Ela já traz uma deixa dessa reinserção do condenado à sociedade. Não é a finalidade da pena. Qual é a finalidade da pena? Reforma e... Quais são a reclusão, detenção e... A reclusão ela se divide em regime fechado, regime semiaberto e regime... Vocês estão percebendo que aos poucos ele vai voltando para a sociedade? Geralmente ele começa no fechado, depois ele vai para o semiaberto, e depois ele vai para o aberto, e depois ele está livre. Tá, senhores? Tranquilo? Perfeito? Gradativamente ele vai sendo o quê? Readaptado à sociedade. Tá? Senhores, garantias judiciais. Garantias judiciais. Presunção de inocência até a comprovação da culpa. Quando cai isso daqui, senhores, eles gostam de te confundir justamente com a nossa Constituição. Porque na Constituição está falando o seguinte. Por exemplo, lembra que eu falei para vocês que o pacto ele influenciou, a DUDH influenciou o pacto e a DUDH influenciou a nossa Constituição? Então tem muitos dispositivos parecidos. E olha só o que tem aqui. Você tem que ser presumidamente inocente até a comprovação da sua... Lá na tua Constituição está que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ele vai falar que isso aqui está escrito no pacto. Ou vai falar que isso aqui está escrito na DUDH. Tu vai dizer que o quê? Que está errado, tá bom? Está errado. Segundo o pacto, você é presumida... Ah, Bonfim, mas quer dizer a mesma coisa. Sim, quer dizer a mesma coisa. Mas as palavras são outras, tá? Então, olha só. Presume-se inocente até a comprovação da culpa. Presume-se inocente até a comprovação da culpa. Presume-se inocente até a comprovação da culpa. Não fala em sentença. O pacto é DUDH, ele não fala em sentença. Ah, ninguém será considerado culpado até o trânsito de julgado de sentença penal. Não fala em sentença, tá? Isso aqui está escrito onde? Lá na Constituição Federal. Tá errado, Bonfim? Depende. Depende do comando da tua questão, tu tens que olhar. Se o comando da tua questão de direitos humanos falar assim, segundo o pacto, tu vai botar o quê? Mas ele pode te cobrar a Constituição no teu pacto? Sim ou não? Pode ou não pode? Pode, eu acabei de falar que a DUDH ela influenciou o artigo 5º da tua Constituição, ele também, na tua prova de direitos humanos, ele pode botar. Segundo a Constituição, ninguém será considerado culpado até o trânsito de julgado de sentença penal condenatória. Tá certo ou errado? Certo. Tá? Tranquilo? Então você tem que ficar atento ao comando. Fique atento ao comando. Senhores, aqui são autoexplicativas, né? Direito de tradutor ou intérprete, tá? Comunicação prévia e pormenorizada da acusação. Toda vez que você for acusado, você vai receber um documento lá na sua casa, na mão de um oficial de justiça, dizendo o que aconteceu, né? Para você poder se defender. Você tem direito de defender-se pessoalmente, se você for habilitado, tá? Ou assistido por um defensor. Tudo tranquilo? Legalidade retroativa. Isso aqui acho que você já deve estar cansado de saber que para você responder por uma conduta criminosa tem que existir uma lei antes.
tipificando aquela conduta como crime, e também você não pode ser punido. Por exemplo, eu pratiquei o crime em 2000, pratiquei o crime em 2000, e em 2000 a pena era de 10 anos. Só que esse processo aqui demora, até chegar a sentença, daqui até aqui, às vezes demora anos. Pois é, quando chegou, o juiz foi julgar, já era 2005, e a pena aumentou de 10 para 15. Qual é a lei que está em vigor? É essa. Qual das duas o juiz vai usar? Essa daqui. Mas não está mais em vigor, pois é. Mas o pacto ele veda a lex grave. Quando foi que você praticou a conduta? Foi bem aqui. Tá? Então eu não posso aplicar uma lei mais grave. Ah, Bonfim, e se fosse 5 anos? Aí sim, nós aplicaríamos essa daqui. Sempre procura aplicar, tá, a melhor para o condenado. Senhores, e outra coisa. Juiz errou? Juiz ou tribunal errou? O que você tem direito? Tu foi preso injustamente. Condenação, você tem direito à indenização por erro judiciário. Questões, senhores? Vai. Vou beber uma água aqui. Tudo certo? Bora lá, senhores. Que horas tem? Bom. Deixa eu ver se eu acho aqui.
Deixa eu ver. Esse aí é da próxima aula. Tá. Já respondeu todo mundo? Respondeu? Dá não? Respondeu? Respondeu? Já, velho? E tu, velho? Nada ainda? Mais 5 mic aí, velho. Como é que não responderam? É por isso que eu, mano, tem que dar café pra esse povo aí, ó. Eu também não tomo. É só quando eu tô aqui. Conseguiu entender? Boa? Tá bom. Sal, né? Pode, né, mano? Passei o mês todinho trabalhando, né? Os alunos tudo no sal. Acho bacana ele voltar e mas eu acho isso bacana, pô. Que o aluno se sente na... Entendeu? Né? Não. Trazer mais próximo da realidade. Bora! Senhores, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, tá? Ao tratar de liberdade de pensamento e de expressão e da consciência de religião, estabelece: somente se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios indiretos, tais como abuso de controles oficiais ou particulares de papel da imprensa, de frequência, radioelétrica ou de equipamentos de aparelhos usados na difusão da informação. Certo ou errado? Certo ou errado? Porra, caiu aqui, mano. Não vou usar esse pincel aqui. Senhores, a lei pode submeter espetáculos públicos à censura prévia com o objetivo... Somente pode se restringir o direito de expressão por vias ou meios indiretos. Certo ou errado? Vai, senhores, respondam. Certo ou errado? Errado? Tá. Qual é a palavra que vocês tirariam daqui? Somente. E qual que vocês colocariam no lugar? Não se pode, tá, senhores? Tá bom? Tranquilo? A primeira... deixa eu botar aqui. A1... Aonde? Caiu no chão. A1... A2... A3... Sem bronca, pai. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bora! Olha só. Então a 1 tá errada. Senhores, a lei pode submeter os espetáculos públicos à censura prévia com o objetivo exclusivo de regular o acesso a eles para a proteção moral da infância e da adolescência? Certo ou errado? Certo ou errado? Certo ou errado, mano? Hã? O que foi que eu falei? Certo ou errado, mano? Tá errado? Não pode censura prévia? Tá certo ou errado? Tá errado? Não pode censura prévia. Senhores, muito bom. Olha, vou ser bem sincero pra vocês. Papo na moral. Se ficarem com vergonha de responder, quem tá se prejudicando é vocês, cara. Entendeu?
Respondam aí, tô nem vendo o outro aí. Tranquilo? Beleza? Se testem. Aqui que é o horário, aqui que é a hora mesmo de vocês errarem. Fala, bota pra fora aí. Entendeu? Se vocês falarem, vocês vão estar otimizando aí o tempo de vocês, que vocês vão fixar melhor o assunto na cabeça. Não sou coach de porra nenhuma não, mas eu continuo estudando para concurso público. Senhores, se vocês só ouvem o assunto, vocês aprendem também. Mas se você ouve, você fala e você escreve, isso parece que fica mais tatuado por mais tempo na tua cabeça. Entendeu? Então quando eu falo para vocês interagirem, não é por ego, por porra nenhuma não. É só para vocês fixarem mais ainda o assunto na cabeça de vocês. Quanto mais vocês participarem, mais vocês escreverem, mais vocês anotarem, tá? Mas aí é aquilo, né? Todo mundo aqui já é de maior, faz o que achar melhor. Então, olha só. A lei, quando eu falo que a lei pode submeter os espetáculos públicos à censura prévia, eu sei que essa palavra censura prévia, ela assusta, né? Por quê? Por causa do que a gente está discutindo aqui no Brasil hoje em dia, né? Mas quando o pacto, é só você analisar assim. Porra, o pacto, ele permite a pena de morte, sim ou não? Ele permite trabalhos forçados, sim ou não? Não falei sobre isso? Não? Tá bom, olha só. Anote aí, senhores. Ninguém pode ser constrangido a trabalhar forçado. Tá bom? Ninguém pode ser constrangido a trabalhar forçado. Tá? Essa é a regra. Mas exceção. Mas se no teu país tem uma pena privativa de liberdade, se no teu país tem uma lei prevendo uma pena privativa de liberdade cumulada com trabalho forçado, tu vai ter que trabalhar sim. Tu entendeu? Qual é a regra? A regra é que o pacto não permite trabalho forçado. Mas se você for condenado a uma pena, se no teu país tem uma lei, se você for condenado a uma pena, e nessa lei está escrito lá, pena privativa de liberdade cumulada com trabalho forçado, tu vai ter que trabalhar. Tranquilo? Beleza? Então, quais são os requisitos? Tem que estar previsto em lei, tem que ser aplicada por um juiz, ou tribunal, tá bom? De novo, pode trabalho forçado? Não. Mas se no teu país tem uma lei que prevê uma pena privativa de liberdade cumulada com trabalho forçado, tu vai ter que trabalhar o quê? Sim. Então ele permite trabalho forçado. Excepcionalmente, sim. Tá? O requisito é que tem que estar previsto em lei, tem que ser aplicado por um juiz, tá? Juiz ou tribunal. Beleza? Então vai embora de novo. Se o pacto ele permite a pena de morte, se o pacto ele permite trabalho forçado, porra, olha as coisas absurdas que a gente conversou aqui. Não é isso? O que é um trabalho forçado? Né? Tá bom? Então, o que é uma censura? Então ele permite a censura. De novo, a regra é que não é permitida a censura, mas excepcionalmente, em que caso é esse daqui? Eu sempre gosto de, né, causar impacto para você poder entender melhor. Vocês já viram aquele cinema que tem ali? Já foi lá, mano? Cinema que tem lá perto da ali em Nazaré. De vez em quando tem um moleque cheio, com a cara cheia de espinha que entra lá. Já viram? Pois é. Parece que, eu não sei, eu nunca entrei, mas parece que tem um pessoal lá. Acho que é só filme de dentista, mano. Porque só gente gemendo lá dentro, pô, né? Então, tu não vai deixar uma criança entrar ali. Então, se você proíbe uma criança antes mesmo dela assistir o filme, isso é uma censura prévia. Vocês estão entendendo? Então, a finalidade da censura aqui é justamente para coibir crianças de assistirem a esse tipo de situação. Tá bom? Tudo tranquilo? Beleza, então tá certo. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso, que constitui incitação à discriminação, hostilidade ao crime ou à violência. Certo ou errado? Os pais, e quando for o caso os tutores, têm direito a que seus filhos ou pupilos recebam educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Certo ou errado? Obrigado. Qual é o gabarito? Bora para a próxima.
Qual foi que vocês marcaram na 2? Marcou A? Todo mundo marcou a E? Alguém marcou a A? Bom. Alguém marcou a B? Alguém marcou a C? D. Bom. Então a A. Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada e de sua família, exceto nos casos de risco à segurança pessoal nacional. Essa está errada, porque o pacto ele não traz exceções. Então, do exceto, um camarada que marcou a letra A aí, olha, do exceto em diante pode riscar. Como é que está no pacto? Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada e de sua família. Ponto. Tá bom? Não tem essa continuidade aí. Quem marcou a D mesmo? D. Ninguém deve ser detido por dívidas, incluindo aquelas de inadimplemento de obrigação alimentar? Não. Na verdade é o quê? Ninguém deve ser detido por dívidas, salvo isso, tá? Ou seja, não é incluindo. Onde está incluindo, tu coloca salvo aquelas originadas de inadimplemento alimentar. Ou seja, o único que pode ser preso no Brasil por dívidas é o alimentando. Entendeu? É o único que pode ser preso por dívidas. E a letra E está correta. Toda pessoa tem direito de ser indenizada conforme a lei, no caso de haver sido condenada em sentença passada em julgado por erro judiciário. Resposta da 2 deu letra E. Bora para 3. Qual foi que vocês marcaram? Alguém marcou diferente? C? Tá bom. O processo deverá ser sigiloso em todos os casos. Está incorreto. O processo ele é público. Todos nós podemos... Na verdade, o processo ele é público e, excepcionalmente, ele vai ser sigiloso. Por exemplo, mulher que foi estuprada, tu não vai ter acesso ao processo dela. Entendeu? Tranquilo? Criança, que envolve criança, também tu não vai ter acesso ao processo dela. Só se tu for a parte envolvida no processo. Entendeu? Que é para justamente, né, resguardar a intimidade da pessoa aí. Mas a regra é que todos os processos eles são o quê? Públicos. Excepcionalmente, aqueles serão privados assim, tá, senhores? Tá? Sigilosos, quer dizer. O acusado tem direito de ser assistido gratuitamente por um tradutor ou intérprete, caso não compreenda ou não fale a língua do juiz ou do tribunal. Certinho, tá? A 3 aqui deu letra D. Alguém quer tirar dúvida em alguma outra alternativa? Não? Tá bom. Então vamos embora. 4. No que tange aos direitos civis e políticos reconhecidos pelo pacto, assinale a alternativa correta. Qual foi que vocês marcaram? Tá. 4 deu letra A. Bora botar aqui. Vou deixar de stand-by aqui, tá? Qual é o erro da B? Hein? Tranquilo. A pena não deve ser imposta, né, senhor? Letra C. As penas privativas de têm por finalidade essencial a punição dos membros da família do delinquente? Qual é a finalidade da pena? Vai. Fala alto. Qual é a finalidade da pena? Qual é a finalidade da pena? Qual é a finalidade da pena? Reforma aí? Vocês vão me agradecer muito, mano. Sei que vocês vão ficar por aquele filho da puta, chato do caralho. Não é que ele tava certo, esse nojento. Olha, tô nem vendo. Depois vai ter que prestar continência pra mim, não posso fazer nada. Vai ter bom dia, chefe. Paciência. E aí, mano, como é que tá? Tá rico agora. Igual o aluno lá, foi morar do lado da minha casa lá, desgraçado. Tá morando meu vizinho lá. E aí, Bofi? Bofi não, mano. Acabou a intimidade, pai. Ei, posição de sentido. Ei, qual é o caralho? Vou te dar uma parte. Bora? Caralho, mano. Mandei, tá ganhando 5 mil pra isso, porra. Né? Ora. Tranquilo? Na época que ele passou, pai. Na época que ele passou. Olha aqui, ó. Retroatividade. Foi na época que aconteceu esse fato. Aumentou agora, faz 2 meses o salário. Bora. Pois é. Esquenta a cabeça. Tem gente que tá... Cai. Preâmbulo costuma cair de vez em quando, cai na prova aí, tá? Só leitura, mano. Aí, olha só.